Olá! No vídeo anterior, nós vimos como criar um gráfico dentro do Excel. Já nessa aula aqui, nós vamos falar sobre a guia de preenchimento rápido do Excel. A guia de preenchimento rápido é esse quadradinho que a gente pode ver toda vez que a gente tem uma célula ativa. Ele está sempre na parte direita inferior da célula. Note que quando a gente passa o mouse ali, o nosso cursor muda para um sinal de uma cruz. E quando a gente está com o mouse em qualquer outro lugar da célula ativa, ele tem esse sinal com 4 setas em todas as direções. Então, quando a gente pega aqui com o mouse e arrasta para os lados, a gente está fazendo um preenchimento rápido com essa nossa guia. Como é que a gente pode utilizar isso? Vamos primeiro aqui com os números. Imagine que eu tenho 1 e 2. Eu marco essas minhas duas células, venho na minha guia de preenchimento rápido e começo a arrastar para baixo. Note que o Excel ele entende aquela sequência de números e vai preencher para mim de maneira automática essas células aqui. Quando eu solto o botão do mouse, ele já preenche de 1 até 10. Caso o meu segundo número aqui eu comece em 1 e depois pule para 4, por exemplo, marco os dois, arrasto para baixo. O Excel ele também entende essa sequência de números, essa progressão aritmética, ele pula sempre de 3 em 3 números. Eu posso ainda, digamos, pular aqui duas linhas, marco o meu intervalo, eu vou marcar, além dessas células, vou marcar mais duas células, já que eu tenho um intervalo em branco aqui também, e aí vou começar a preencher com a guia de preenchimento rápido. Note que o Excel também entende essa sequência, então ele pula duas linhas e põe um número que é 3 unidades maior do que o número anterior. Isso aqui é para uma progressão aritmética. Caso eu queira fazer uma progressão geométrica, então digamos que eu tenha 1 e 2, eu marco as minhas células, venho na minha guia de preenchimento rápido, mas agora com o botão direito do mouse, seguro e arrasto, e o Excel já entende que aquilo é uma sequência, mas quando eu solto, ele me dá esse menu aqui de opções. E o que eu tenho que selecionar, em vez de tendência linear, que seria a progressão aritmética, a gente vai para tendência de crescimento para fazer uma progressão geométrica. Clicando aqui, o Excel entende que, na verdade, 2 não é 1 mais 1, mas sim 1 vezes 2, logo ele pega o próximo número vai ser 2 vezes 2, o próximo número vai ser 4 vezes 2, 8 vezes 2, e assim ele vai indo sucessivamente. Bom, vamos agora ver sobre os dias da semana. No momento que eu escrevo aqui para o Excel, segunda-feira, dou um Enter. Eu não preciso nem preencher o segundo dia, posso apenas pegar aqui na minha guia de preenchimento rápido, começar a arrastar para baixo, ele já entende que eu estou falando sobre os dias da semana, ele já começa a preencher para mim. Eu não preciso também começar pela segunda-feira. Eu posso começar, por exemplo, pelo domingo aqui. Então, vou escrever domingo. Posso começar pelo domingo. Começar a arrastar, ele já vai entender que também são dias da semana. E caso ele passe, o intervalo seja maior do que 7 células, ele começa a repetir a lista daí. Só que normalmente a gente não utiliza a palavra inteira, a gente utiliza apenas, por exemplo, segue para a segunda. O Excel também entende isso, então você marca a célula, pode arrastar para baixo e ele já entende que se trata de dias da semana e coloca todos eles de forma abreviada. O mesmo vale para os meses. Então eu posso escrever aqui janeiro, não preciso escrever duas células, como lá no caso dos números, pego minha guia de preenchimento rápido, começo a arrastar para baixo, e ele já vai preenchendo todos os meses. Caso eu preencha, marque mais de 12, ele começa a repetir aqui então janeiro, fevereiro, março e assim por diante. Assim como no caso do dia da semana, a gente pode deletar aqui, escrever apenas 3 letras, então janeiro, e ele começa a arrastar para baixo e ele já entende que eu estou falando sobre os meses. Dando sequência, a gente pode falar aqui agora sobre datas. Então eu vou inserir aqui, por exemplo, dia 1 do 1 de 1995, por exemplo. Venho aqui na minha guia de preenchimento rápido, começo a arrastar para baixo, ele já vai adicionando ali dia a dia na minha sequência. Note que eu também não preciso botar mais de um número, como lá no caso do número, que eu tenho que botar 2 para ele entender qual que é a sequência que eu estou tentando fazer. Eu tenho a opção ainda, no caso das datas, para me aparecer esse botão aqui, que na verdade aparece sempre, mas no caso das datas ele me dá algumas opções diferentes. Então, quando eu clico nesse botão aqui, ele permite me preencher de maneira diferente. Então, eu posso preencher dia a dia, que é o preenchimento que eu fiz.
eu posso fazer um preenchimento do dia da semana, que note aqui que ele pulou o dia 7 e o dia 8, pois são dias finais de semana, são o sábado e domingo, então ele pulou aqui, não apareceu. Eu posso ainda fazer um preenchimento dos meses, então cada célula ele vai pular um mês, na verdade, em vez de pular aqui dia a dia, o dia vai sempre ser o mesmo dia. Ou eu posso também preencher os anos, então cada célula ele vai pular um ano, vai deixar o dia e o mês fixo. Outro exemplo que nós temos seria fazer uma lista de um texto qualquer. Então eu posso criar aqui, por exemplo, função A, função B, gráfico, célula, coluna, ou seja, uma série de textos aqui aleatórios. Eu posso selecionar esses textos, vir aqui na minha guia de preenchimento rápido e o Excel entende que eu quero repetir a minha lista, quero repetir aquela ordem. Então note que ele já está aqui repetindo aquele que eu tenho aqui no início. Além de todos esses exemplos aqui, eu ainda tenho a possibilidade de criar a minha própria lista que eu quero usar aqui. Então digamos que eu escreva um nome qualquer aqui, escrevo o nome Lucas, e aí quando eu começar a arrastar para baixo, eu quero que não que ele repita Lucas, mas que ele comece a mostrar uma série de nomes, assim como a gente fez aqui com os meses e com os dias da semana. Então como é que eu posso fazer isso? Primeiro eu vou criar essa minha lista, eu vou criar aqui Lucas, Antônio, Gabriel. Essa aqui é a minha lista, então com 3 nomes. Eu venho aqui no arquivo, na aba arquivo, depois opções, avançado, a gente vai descer até o final aqui na nossa barra de rolagem e vamos vir em editar listas personalizadas. Clicando aqui, a gente já vê na esquerda que tem aquelas 4 listas, aliás, de meses e dias da semana, que o Excel já vem com isso aqui pronto, e a gente pode adicionar uma nova lista. Então selecionamos aqui nova lista, marcamos lá as nossas células, então se não tiver, caso não esteja marcado, basta eu selecionar esse campo e marcar aqui as nossas células e clicar em importar. Ele criou uma nova lista para a gente, clicamos em OK, OK novamente para fechar nossa janela de opções. E agora note que no momento que eu escrevo a palavra Lucas e depois começo a puxar aqui na nossa guia de preenchimento, ele já entende que eu estou utilizando essa nossa lista que a gente acabou de criar. Eu posso inclusive excluir aqui, eu posso deletar aquela nossa coluna, ele vai continuar funcionando aqui sem problema nenhum. Agora, como é que eu faço caso eu queira fazer esse preenchimento rápido, mas eu quero copiar o primeiro item? Eu não quero que ele entenda que é o próximo item que eu quero manter o primeiro item aqui. O que eu posso fazer, tanto no caso das nossas listas personalizadas, quanto dos dias da semana, meses, todos eles, o que eu faço é, no primeiro item da minha lista, quando eu for começar a arrastar, eu seguro a tecla Ctrl no teclado, note que agora aparece uma cruz com uma outra cruzinha ali, 2 sinais de mais, pego e arrasto, como eu faria normalmente, solto e ele faz o preenchimento apenas a primeira. Eu posso copiar, por exemplo, se eu quero copiar apenas as 2 primeiras aqui, eu não quero mais o Gabriel, de novo seguro o Ctrl, arrasto para baixo, ele vai entender que eu quero repetir aquilo que eu selecionei e não fazer uma sequência. A mesma coisa aqui para os números, então posso selecionar esses dois números aqui, 1 e 2, seguro a tecla Ctrl, arrasto para baixo, o Excel já entende que eu quero apenas copiar 1 e 2 na minha lista aqui. Tudo que a gente viu aqui, a gente sempre fez puxando para baixo, mas você pode fazer o mesmo puxando para o lado aqui, ele vai funcionar igual, ou você pode, ainda caso queira, pode puxar para cima ou também para a esquerda, tanto faz. Essa guia de preenchimento rápido, ela também serve para fórmulas, então eu vou excluir tudo isso aqui, não preciso mais. Vou fazer uma sequência de números aqui normal. E eu vou inserir uma fórmula, aliás, aqui na nossa coluna C. E a fórmula vai ser simplesmente o número da coluna B mais 10. Apenas isso. E o que eu posso fazer? Eu posso arrastar essa nossa fórmula para baixo. Então ele vai apenas copiar, é como se estivesse copiando essa fórmula aqui. Ele não vai fazer nenhuma sequência, ele não vai tentar interpretar nada. Ele apenas copia a fórmula que a gente tem lá em cima. Outra coisa que a gente pode fazer com a nossa guia de preenchimento rápido é dar 2 cliques nela. Quando a gente dá 2 cliques, ele faz o que ele chama de preenchimento relâmpago. Então o Excel entende que existem dados aqui na coluna ao lado e ele preenche os dados da coluna atual até lá no final.
Mesmo que não haja fórmula dentro da célula, a gente pode fazer isso também. Então, excluindo aqui esse conteúdo, então eu tenho aqui 1 e 2, se eu clicar 2 vezes, ele faz o preenchimento e agora respeitando aquele padrão que é 1, 2, 3, sempre aumentando um número aqui. Na nossa próxima e última aula desse curso, nós vamos aprender a função PROC-V, uma das mais importantes do Excel, junto com a função C, que você já conhece aqui desse curso. Até a próxima!